Em agosto de 1984, uma jovem de 18 anos desapareceu sem deixar nenhuma pista. No começo, sua família ficou desesperada e a polícia iniciou as buscas, mas pouco tempo depois, cartas começaram a chegar à casa da família. Nelas, a jovem dizia que havia decidido fugir e pedia que ninguém tentasse procurá-la. Com o passar do tempo, sua própria mãe acreditou que a filha realmente havia escolhido ir embora. O caso foi sendo esquecido. A polícia encerrou as investigações. A vida seguiu para todos. Enquanto o mundo acreditava que aquela menina havia desaparecido, ela estava muito mais perto de casa do que qualquer pessoa poderia imaginar, vivendo um pesadelo que permaneceria escondido por 24 anos. Elizabeth nasceu em abril de 1966, na pequena cidade de Amstetten, na Áustria. Era uma das 7 filhas de Joseph e Rosemarie Fritzl. Quem a conhecia a descrevia como uma garota alegre, inteligente e cheia de energia. Gostava de conversar, sair com os amigos e, como qualquer jovem da sua idade, fazia planos para o futuro. Ela sonhava em conquistar sua independência, trabalhar e construir a própria vida. Mas enquanto para quem estava de fora ela parecia apenas mais uma adolescente comum, dentro de casa, a realidade era completamente diferente. A família Fritzl era vista pelos vizinhos como uma família discreta. Rosemarie era uma mulher reservada, dedicada aos filhos e aos cuidados da casa. Já Joseph era conhecido como um homem trabalhador, disciplinado e bastante rígido. Poucas pessoas imaginavam que aquele comportamento rígido escondia um ambiente marcado pelo medo. Segundo as investigações divulgadas anos depois, Elizabeth começou a sofrer abusos cometidos pelo próprio pai quando tinha apenas 11 anos de idade. Ela viveu toda a adolescência sob constante controle. Questionar Joseph era algo praticamente impensável dentro daquela casa. Mesmo vivendo naquele ambiente, Elizabeth ainda acreditava que conseguiria mudar seu destino. Quando tinha cerca de 15 anos, tomou uma decisão que demonstrava o quanto desejava escapar daquela realidade. Ela fugiu de casa com um amigo. O plano era simples: conseguir trabalho como garçonete e começar uma nova vida longe dali. Mas a liberdade durou muito pouco. Poucos dias depois, a polícia encontrou Elizabeth e a levou de volta para casa. Na época, ninguém imaginava que aquela seria sua última oportunidade de escapar. Os anos passaram. Mesmo tentando seguir em frente, Elizabeth nunca deixou de sonhar com uma vida diferente. Ela concluiu um curso técnico e estava prestes a iniciar uma nova etapa. Finalmente parecia que sua vida começaria a tomar outro rumo, mas tudo mudaria em agosto de 1984, quando Joseph pediu ajuda à filha para carregar uma pesada porta até o porão da casa. Era um pedido aparentemente comum. Sem desconfiar de nada, Elizabeth aceitou ajudar o pai. Ela desceu as escadas, acreditando que voltaria poucos minutos depois. Mas aquela seria a última vez que pisaria no mundo exterior durante muito tempo. Quando Elizabeth não voltou para casa, a preocupação tomou conta da família. Dias depois, Joseph contou às autoridades que a filha havia fugido. A família e a polícia faziam buscas quando, pouco tempo depois, começaram a chegar cartas supostamente escritas por Elizabeth. Nelas, ela dizia que havia decidido começar uma nova vida, que estava bem, e pedia que ninguém tentasse encontrá-la. As cartas pareciam convincentes. Com o passar do tempo, a própria Rosemarie passou a acreditar que a filha realmente tinha ido embora por vontade própria. A polícia também aceitou aquela versão. E assim as buscas diminuíram. O caso acabou sendo arquivado. Enquanto isso, a poucos metros dali, Elizabeth permanecia presa. Muito antes de seu desaparecimento, Joseph Fritzl já preparava em segredo um plano que levaria anos para ser concluído. Debaixo da casa da família, ele construiu um bunker clandestino. Oficialmente dizia que aquele espaço seria um abrigo antiaéreo, mas aos poucos foi transformando o local em uma prisão. O acesso era extremamente bem escondido. Para chegar até lá, era preciso passar pela oficina da casa. Atrás de uma estante, havia uma passagem secreta que levava a uma escada estreita.
No fim do corredor ficava uma pesada porta de concreto, com cerca de 300 quilos, aberta apenas por um mecanismo eletrônico acionado por controle remoto. Além disso, o bunker era protegido por um total de 8 portas e possuía isolamento acústico nas paredes. Mesmo que alguém gritasse por socorro, dificilmente o som chegaria ao lado de fora. Foi para aquele lugar que Elizabeth foi levada. Segundo a investigação, assim que Elizabeth entrou no bunker, Joseph a dominou, a dopou e a trancou atrás da pesada porta de concreto. Em questão de minutos, tudo o que Elizabeth conhecia desapareceu. No começo, ela acreditava que seria libertada em pouco tempo. Talvez em algumas horas ou no dia seguinte. Mas o tempo passou. As horas se transformaram em dias. Os dias viraram semanas. E aos poucos, ela percebeu que ninguém viria procurá-la. Lá em cima, a vida seguia normalmente. Sua mãe acreditava que a filha havia fugido de casa. Seus irmãos tentavam seguir em frente. Os vizinhos não desconfiavam de absolutamente nada. Enquanto isso, a poucos metros dali, Elizabeth permanecia completamente isolada do mundo. Ela não tinha janelas. Não sabia se era dia ou noite. Nunca mais viu o céu. Nunca mais sentiu o vento ou a chuva. Toda a sua sobrevivência passou a depender exclusivamente de Joseph. Era ele quem levava comida. Era ele quem controlava a eletricidade. Era ele quem decidia quando desceria ao bunker. Durante os anos seguintes, Elizabeth sofreu abusos constantes nas mãos do próprio pai. Mais tarde, durante o julgamento, Joseph confessaria mais de 1000 episódios de violência ao longo do período em que ela permaneceu presa. Sem janelas e sem qualquer contato com o mundo exterior, Elizabeth perdeu completamente a noção do tempo. Não existia mais verão ou inverno, manhã ou noite. Seu mundo se resumia àquele pequeno espaço de concreto. Algum tempo depois de ser aprisionada, Elizabeth descobriu que estava grávida. Sem médicos, sem qualquer assistência e completamente sozinha, ela enfrentou o parto dentro do próprio bunker. Apesar de todas as dificuldades, conseguiu dar à luz uma menina que recebeu o nome de Kerstin. Mesmo vivendo em condições tão desumanas, Elizabeth tomou uma decisão. Faria tudo o que pudesse para que seu bebê tivesse uma infância melhor do que a realidade permitia. Com o passar dos anos, outras crianças nasceram. Ao todo, Elizabeth deu à luz 7 filhos durante o período em que permaneceu em cativeiro. Infelizmente, um dos bebês não sobreviveu. Michael nasceu com problemas respiratórios e sua condição piorava a cada hora. Desesperada, Elizabeth implorou para que Joseph chamasse um médico, mas ele ignorou todos os pedidos. Alguns dias após seu nascimento, Michael morreu sem nunca receber atendimento. Em vez de comunicar a morte às autoridades ou permitir que o filho tivesse um enterro digno, Joseph retirou o corpo do bunker e o queimou na caldeira de aquecimento da casa. Durante o julgamento, os promotores afirmaram que a criança poderia ter sobrevivido se tivesse recebido assistência médica, e esse foi um dos crimes que contribuíram para a condenação de Joseph Fritzl. Os outros 6 filhos sobreviveram, mas eles não cresceram todos juntos. 3 de seus filhos foram levados para cima por Joseph e deixados na porta da casa, com cartas supostamente deixadas por Elizabeth. Nas cartas, ela dizia que não podia cuidar dos filhos e pedia para que seus pais os criassem. Rosemary acreditou que a filha realmente estava vivendo em outro lugar e passou a cuidar das crianças. Assim, 3 filhos cresceram no andar de cima da casa, enquanto Elizabeth permaneceu no bunker com os outros 3. O mais impressionante é que todos viviam sob o mesmo teto, separados por apenas alguns metros. Enquanto a família levava uma vida aparentemente normal na superfície, Elizabeth e seus filhos continuavam escondidos no subsolo. Apesar de todas as limitações, Elizabeth se recusou a deixar que o bunker fosse apenas uma prisão para os filhos. Com os poucos materiais que conseguia, organizava o ambiente da melhor forma possível. Incentivava as crianças a desenhar e colava seus desenhos nas paredes, tentando dar um pouco de cor àquele espaço de concreto. Também improvisava brinquedos, criava horários para estudar e para brincar, contava histórias antes de dormir e fazia o possível para que os filhos tivessem uma rotina.
Ela lhes ensinou a ler, escrever e fazer contas, além de explicar como era o mundo do lado de fora. Falava sobre o céu, o sol, a chuva, as árvores e os animais. Mas para aquelas crianças, tudo isso existia apenas na imaginação, porque nunca haviam visto nada além das paredes do bunker. Mesmo vivendo em um dos ambientes mais desumanos que se pode imaginar, Elizabeth fez de tudo para que os filhos crescessem cercados de amor e esperança. Foi essa força que chamou a atenção dos investigadores quando o caso veio à tona. Enquanto isso, Joseph continuava levando uma vida comum. Trabalhava, conversava com vizinhos e mantinha a imagem de um cidadão respeitado. Ninguém fazia ideia do segredo que ele escondia havia tantos anos. E talvez aquele segredo nunca tivesse sido descoberto, se um problema de saúde não tivesse mudado tudo. Em abril de 2008, Kerstin, a filha mais velha de Elizabeth, já tinha 19 anos quando ficou gravemente doente. Ela perdeu a consciência e precisou ser levada às pressas para o hospital. Joseph Fritzl a acompanhou até a unidade e contou aos médicos que era o avô da jovem. Pouco depois, deixou Kerstin sob os cuidados da equipe médica. Mas havia algo estranho. Kerstin não possuía documentos de identificação, nem qualquer registro civil que os profissionais do hospital conseguissem localizar. Além disso, ninguém conseguia obter informações sobre seu histórico médico. Desconfiados, os médicos acionaram a polícia e insistiram que a mãe da jovem, Elizabeth Fritzl, precisava aparecer. Como Elizabeth era considerada desaparecida desde 1984, as autoridades fizeram um apelo público nos meios de comunicação para que ela entrasse em contato com o hospital. No bunker, Elizabeth assistiu ao apelo pela televisão. Ao ouvir o nome da filha e perceber que ela estava internada em estado grave, implorou a Joseph que a levasse ao hospital. Depois de muita insistência, ela conseguiu o convencer. Dias após a internação de Kerstin, Elizabeth finalmente deixou o bunker pela primeira vez em 24 anos. Quando chegou ao hospital, os investigadores perceberam imediatamente que havia algo errado. Separada do pai e após receber a garantia de que seria protegida, Elizabeth contou toda a verdade. O segredo que permanecera escondido por 24 anos começava finalmente a ser revelado. Após ouvir o relato de Elizabeth e encontrar o bunker escondido sob a casa da família, os investigadores perceberam que estavam diante de um dos casos mais chocantes da história criminal. Joseph Fritzl foi preso imediatamente. Durante os interrogatórios, acabou confessando grande parte dos crimes. Ele foi acusado por estupro, incesto, cárcere privado, coação, redução à condição de escravidão e homicídio por omissão de socorro relacionado à morte de um dos bebês. Em março de 2009, ele foi levado a julgamento. Foi durante esse julgamento que ele contou sobre sua infância. Afirmou que foi criado apenas pela mãe. Segundo ele, ela nunca desejou sua existência, o agredia constantemente e jamais demonstrou qualquer carinho. Em seu depoimento disse que aos 12 anos passou a reagir às agressões e que, a partir daquele momento, a relação entre os dois se tornou ainda pior. Ele também fez uma revelação que voltou a chocar o tribunal. Contou que, já adulto, manteve a própria mãe isolada no sótão da casa durante os últimos anos de vida dela, impedindo que saísse ou tivesse contato com outras pessoas até sua morte. Especialistas que acompanharam o caso ressaltaram que essas declarações partiram do próprio Joseph e nunca foram totalmente confirmadas. Além disso, destacaram que, mesmo que sua infância tivesse sido marcada por violência, isso jamais justificaria os crimes que ele cometeu contra Elizabeth e seus filhos. Diante das provas reunidas pela investigação e dos depoimentos apresentados durante o processo, ele acabou reconhecendo praticamente todas as acusações. Ao final do julgamento, foi condenado à prisão perpétua e encaminhado para uma instituição psiquiátrica de segurança máxima na Áustria, onde permanece até hoje. Enquanto isso, Rosemary tentava lidar com uma verdade impossível de imaginar. Durante mais de 20 anos, acreditou que a filha havia fugido de casa. As cartas falsas escritas por Elizabeth sob ameaças e entregues por Joseph
convenceram não apenas a família, mas também a polícia. Após a descoberta dos crimes, Rosemary rompeu completamente qualquer contato com o marido. Ela nunca o visitou na prisão e oficializou o divórcio, encerrando um casamento que durou mais de 50 anos. Quando Elizabeth foi libertada, tinha 42 anos. Os anos de isolamento haviam deixado marcas profundas em seu corpo. Sua pele era extremamente pálida pela falta de luz solar. Os cabelos já apresentavam muitos fios grisalhos e a desnutrição comprometeu sua saúde, fazendo com que perdesse parte dos dentes. Depois de viver tanto tempo em um espaço com teto baixo, também precisou passar por fisioterapia para recuperar a postura e a mobilidade. Ela e os 6 filhos sobreviventes passaram meses recebendo acompanhamento médico e psicológico. Para alguns deles, era a primeira vez vendo árvores, ruas movimentadas, parques e até mesmo o céu. Para proteger a família, o governo austríaco concedeu novas identidades a Elizabeth e aos filhos, além de uma nova residência em um local mantido em sigilo. Desde então, eles vivem longe da imprensa. Segundo relatos de pessoas que convivem com eles, ela conseguiu reconstruir parte da vida. Hoje dedica seu tempo aos filhos e aos netos, buscando viver de forma tranquila e distante da mídia. Para evitar que o bunker se tornasse um lugar de visitas mórbidas, em 2013, as autoridades austríacas decidiram o fechar por completo. O teto da estrutura foi perfurado e todo o espaço subterrâneo foi preenchido com concreto líquido, selando para sempre o local onde Elizabeth passou 24 anos de sua vida. A história de Elizabeth Fritzl continua sendo lembrada como um dos casos criminais mais tristes e perturbadores já registrados, mas, acima de tudo, também é a história de uma mulher que nunca deixou de lutar. Mesmo vivendo nas condições mais desumanas, encontrou forças para proteger os filhos, educá-los e manter viva a esperança de que, um dia, a liberdade chegaria. E quando esse dia finalmente chegou, depois de 24 anos, Elizabeth pôde fazer algo que muitos de nós fazemos sem nem perceber: olhar para o céu e, pela primeira vez em muito tempo, sentir que sua vida realmente estava recomeçando.